O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, está começando o programa Muito Mais Saúde. Eu sou Márcia de Jesus e hoje a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo. Estamos recebendo a Cruz Vermelha Brasileira. E como convidado da Cruz Vermelha, nós vamos receber aqui o Éden Levorato, que é um voluntário e instrutor da Cruz Vermelha. Nós vamos falar sobre essa instituição que tem prestado grande trabalho, grande serviço aqui para a nossa comunidade. Seja muito bem-vindo, Éden, ao nosso programa. É um prazer falar sobre qualquer trabalho que seja realizado aqui na nossa comunidade. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho. Olá, é um prazer receber esse convite e estar aqui podendo divulgar um pouco dessas nossas ações da Cruz Vermelha Brasileira, filial Nova Friburgo. Meu nome é Éden, como você bem disse, sou voluntário, primeiramente, né, da instituição e instrutor de primeiro socorro da Cruz Vermelha. Que bacana, Éden. A gente valoriza muito o trabalho de um voluntário, porque a gente sabe a dificuldade que é. A gente estava até falando sobre isso, né? A dificuldade de termos pessoas assim. A Cruz Vermelha Brasileira, pessoal, ela tem as suas atividades no território brasileiro, né, no território nacional, desde 1907. Mas aqui, a delegacia de Nova Friburgo, ela foi fundada, se assim podemos dizer, em 2011. E foi num momento um pouquinho complicado para a nossa cidade, que foi o momento que nós vivemos podemos dizer, uma das maiores catástrofes, né? Climáticas que a gente teve. Então, nós tivemos aí a fundação da Cruz Vermelha e a atuação direta em 2011. E, Éden, eu gostaria que a gente começasse falando um pouquinho sobre o trabalho realizado aqui em Nova Friburgo. Hoje a Cruz Vermelha ela tem um papel fundamental na nossa sociedade. Que papel seria esse? Hoje a gente vai até as comunidades tentando dar um conhecimento, um treinamento para que, havendo algum tipo de necessidade, essa comunidade esteja preparada para atuar em determinadas situações. Aí a gente tem os cursos que a Cruz Vermelha oferece para os nossos voluntários e para essas comunidades. Cursos esses que são primeiros socorros, resgate em áreas de difícil acesso, técnicas em rapel, e tem cursos mais específicos da área de saúde, tá? Que aí é um curso mais avançado, de APH, curso de medicação. Então, basicamente, a gente atua dentro dessa área. A gente teria duas vertentes, uma da prevenção e a outra da ação direta. Essa ação direta são essas incursões, essas necessidades em determinados momentos, seja elas em grandes eventos, em situações climáticas, algum tipo de necessidade que a gente tem que fazer essa intervenção, sempre lembrando que a gente é uma força auxiliar, ou seja, a gente auxilia o resgate especializado, no nosso caso, o Corpo de Bombeiro, que em uma situação dessa, a gente sabe que o eficiente é muito pequeno, então a gente dá esse apoio. Na questão preventiva, é onde a gente vai às comunidades tentando levar esse conhecimento, esses treinamentos. A gente já fez vários programas, na questão da dengue, por exemplo, a gente fez uma distribuição gratuita de repelente, a gente fez uma distribuição gratuita de telas para caixa d'água e janelas, para a gente tentar proteger e dar esclarecimento à população. Bacana, né? Então, a gente, às vezes, está aqui do outro lado, não tem essa noção do trabalho que é realizado. E eu acho que isso
não aconteceu por um acaso, a gente teve aqui o problema, viveu o problema. Sim. E eu acho que vocês perceberam a necessidade de treinar pessoas para novos momentos que nós poderíamos passar aqui na cidade, né? Então, talvez surgiu aí a necessidade de cursos para que isso fosse efetivado, né, de uma forma com a população, para que mais pessoas tivessem acesso a isso. Em uma questão como aconteceu em 2011, nunca nenhuma comunidade, nenhum país está preparado. Hoje, nós estaríamos melhor qualificados para começar a atuar em uma situação de emergência como foi em 2011. Então, esse é o nosso propósito principal. E a gente tem outras áreas de atuação. Hoje a gente tem uma ferramenta extremamente importante de monitoramento do bengalas. Pouca gente sabe dessa questão, dessa ferramenta de monitoramento. Nós temos 4 câmeras ao longo do rio que nos mostram como é que está o nível desse rio. É uma na ponte 7 de setembro, uma em Duas Pedras, no Prado, e uma na RJ 130, na altura da concessionária Autonelli. Então, a gente consegue monitorar. Isso é super interessante nesse momento que a gente consiga ter esse monitoramento. Então, é uma ferramenta super importante que a gente conseguiu desenvolver ao longo desse tempo. Isso já também é uma parceria que a gente conseguiu com o pessoal da UF para tentar trazer isso com a questão financeira, que isso é um grande problema que a gente vive nesse momento. Eu, por exemplo, não sabia disso, né? Estou sabendo agora. E só vocês que têm acesso a essas imagens? Qualquer pessoa tem acesso a essas câmeras. É só acessar o site da Cruz Vermelha, que é www.cruzvermelhanovafriburgo.com.br, e está lá, ao vivo, a pessoa vai ter o acesso a essas 4 câmeras. Nossa, legal, né? Porque além do alerta para vocês, que já vão ficar em atenção, a população também já pode se preparar, né? Então, é uma excelente ferramenta. E a todo momento a gente tenta avançar na questão da qualificação. Há alguns dias atrás, a gente conseguiu promover um grande evento, onde, inclusive, as defesas civis, não só do nosso município, estavam presentes, o pessoal do Semadem, foi na Câmara Municipal e foi de grande avalia. A gente conseguiu que eles mostrassem para a gente como é que é feito essas previsões, que às vezes a gente avalia uma previsão e a grande maioria não entende que é uma previsão. Então, eles mostraram para a gente e deram o direcionamento, como é que é feito esse trabalho de previsão. Então, o pessoal do Semadem conseguiu mostrar para a gente como é que é feito todo esse trabalho. Nossa, que bacana, pessoal. Cruz Vermelha atuando aí na cidade de Nova Friburgo. Eu sei que tem outras delegacias por aqui também, pela nossa região. Sim. Mas eu queria falar um pouquinho mais, desenvolver um pouquinho mais sobre esses cursos que são oferecidos. Parece que você trouxe para a gente alguma coisa para mostrar aí para o nosso público. A gente tem algumas imagens de algumas coisas, alguns cursos que a gente oferece na nossa instituição. A gente tem um curso de primeiros socorros, é um curso com carga horária de 30 horas, ele tem uma duração de 3 meses e a gente consegue abranger, pontuar bastante assuntos com relação a isso. A gente tem um curso de iniciação nas técnicas de rapel, a gente tem uma imagem ali que está mostrando a gente fazendo esse treinamento em técnicas de iniciação a rapel. Então, isso aí já estamos pontuando 2. E aí a gente tem outros, por exemplo, resgate em áreas de difícil acesso. É onde a gente vai tentar fazer um resgate em uma vítima, um acidentado que esteja numa área de difícil acesso. Então, a gente tem que a todo momento estar fazendo esses treinamentos para dar uma qualidade na hora do atendimento. Parece que a gente tem um videozinho também que você trouxe para mostrar. A gente tem um vídeo que está mostrando um desses treinamentos que é da área de rapel. Depois eu vou fazer uma perguntinha que eu estou curiosa. Quem pode participar desse curso? Mas eu acho que a gente vai ver o videozinho primeiro. Pode comentar o videozinho. A gente foi para uma área onde a gente, aproximadamente 20 voluntários nossos, e aí a gente começou a fazer esse treinamento. Esse foi o treinamento prático. Nós tivemos
2 encontros antes para ver a parte teórica e nesse dia a gente foi fazer o encontro para fazer a parte prática. Aí a gente está mostrando a aula teórica, é onde a gente tem que saber alguns detalhes como amarração para poder fazer ancoragem. Ali a gente tem um instrutor que é específico, uma pessoa treinada na área de rapel, tá? Para que se faça esse treinamento com segurança. E aí a gente está praticando ali a parte prática do rapel, descidas, usando todos os equipamentos necessários de segurança, que o treinamento tem que ser feito com segurança, tá? E é legal que vocês foram num lugar já específico mesmo, de difícil acesso, para ir para a prática mesmo, né? É um lugar onde os profissionais de rapel fazem treinamento, a pedra arriscada. Olha, bacana. Mais uma pessoa, esse não é voluntário nosso, que ele não está uniformizado. O curso é aberto, é aquilo que você estava me perguntando, estava curiosa, é aberto para qualquer pessoa quando a gente abre. A gente prioriza os nossos voluntários para estar sempre capacitado para poder atuar. Vão se atualizando e praticando. Exatamente. A todo momento esse treinamento se faz necessário. Gente, é bacana, porque a coisa vai para a prática mesmo. Parece, né? que é muito simples, mas você tem muita responsabilidade. Fator de risco, tá? Mas muita responsabilidade. Exatamente. E agora a minha perguntinha, quem que pode fazer esse curso? Esses cursos são livres. Qualquer pessoa pode fazer todos esses cursos. Obviamente, dependendo, por exemplo, um curso de resgate em áreas de difícil acesso, um curso de rapel, você tem que ter um mínimo de critério. A pessoa tem que estar, teoricamente, bem de saúde, porque você vai trabalhar em altura. Resgate em áreas de difícil acesso, você vai trabalhar em áreas com risco. Então, você tem que ter uma avaliação médica para saber se você, pelo menos fisicamente, você está adequado para cumprir essa questão. O de primeiro socorro não, é um curso mais tranquilo, que é um curso que, apesar de você ter a parte prática, né, que a gente tem a aula teórica e prática, mas é um curso mais tranquilo. A gente faz as práticas numa área mais tranquila, tá? Éden, a gente vai dar uma paradinha para o intervalinho comercial. Nós vamos voltar, vamos falar um pouquinho mais sobre o curso. Não saia daí. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Estamos de volta do nosso intervalinho comercial, do nosso programa Muito Mais Saúde. Hoje recebendo o Éden, da Cruz Vermelha Brasileira, da Delegacia de Nova Friburgo. Estamos falando, né, sobre todo o trabalho da Cruz Vermelha aqui no nosso município. E a gente estava falando um pouquinho dos cursos, né, Éden? E você falou já do rapel, dos primeiros socorros, do resgate em difícil acesso. E tem medicação, curativos. Olha só, gente, é muita coisa, hein? Em média, mais ou menos, quanto tempo duraria esses cursos aí? O curso de primeiros socorros é o curso mais prolongado. São 3 meses, são 30 horas de curso. Dá 33 horas aproximadamente, que a gente faz aulas teóricas e práticas. Mas na média são 3 meses. Esse é o curso mais prolongado que nós temos hoje. Então vai fazendo por etapas, né? Por etapa. Sim, ele vai fazer o primeiro socorro, depois se ele quiser fazer as outras modalidades, é por etapa. Exatamente. A gente prioriza quando a pessoa tem a intenção de ser voluntário. A gente
sinaliza para que ele faça o curso de primeiros socorros para ter o conhecimento mínimo em uma situação de emergência. Então, ele começa com o curso de primeiros socorros e aí depois vai avançando. Próxima etapa seria um curso poderia ser de rapel, poderia ser de áreas de difícil acesso, mas ele já tem o conhecimento básico para poder atuar em uma determinada situação de emergência. Sim. Esses cursos, é legal a gente colocar aqui para o pessoal, ele pode ser utilizado para esse trabalho, mas pode também ser utilizado para o nosso dia a dia, né, Éden? É muito importante ter conhecimento sobre primeiros socorros, assim, para qualquer pessoa, né? Sem dúvida. Já que você pontuou essa questão do primeiro socorros, eu vou falar, é uma questão que a gente convive no nosso dia a dia. Eu posso dar aqui até um exemplo para vocês, por exemplo, uma obstrução de vias aéreas. Eu tive um aluno, ele era de Barra Alegre, ele teve um óbito de um recém-nascido. E aí ele não estava presente no momento, ele não conseguiu atuar, mas ele me relatou a questão. Então, ou seja, uma manobra extremamente simples, mas sem o conhecimento a pessoa não consegue executar. E em função disso a gente acaba com óbito. Então, esse é o foco, a gente treinar para poder atuar no nosso dia a dia, com manobras, com procedimentos muito simples. E aí é bem interessante que a gente começa com primeira aula, por exemplo, a gente começa falando de como proceder, tornar uma área segura para poder atuar, sinais vitais, hemorragia, RCP, PCR, enfim, a gente dá todo um segmento no atendimento para que a gente possa estar fazendo esses atendimentos no dia a dia. Esse é o foco principal. Um básico, né? Exatamente. Que todos nós deveríamos ter. Então, que a gente chama suporte básico de vida, né? É aquele suporte que você está dando naquele primeiro momento até que o socorro especializado com o médico possa chegar naquele momento para aí sim dar um atendimento com uma maior qualidade aí, se tratando de equipamento e tudo mais, né? Sim. Como o nome diz, é o primeiro socorro. Exatamente, né? Aquele primeiro atendimento. E depois vai ser feito o que for necessário. Que, por sinal, esse primeiro atendimento que acaba sendo o diferencial lá na ponta. Se você tem um atendimento inicial com qualidade, teoricamente você tem uma sobrevida maior até essa chegada no ambiente hospitalar. Se esse atendimento ficar falho em algum momento, com certeza isso vai ter um reflexo lá na frente. Né? É aquela situação, né? 1 minuto que pode salvar uma vida. Sem dúvida. Né? Ou, se deixar de ser feito, essa vida pode ser perdida. Que é o que a gente, da área de resgate, que a gente chama de, são os minutos de ouro, são os primeiros minutos, né? Isso aí. Numa parada cardiorrespiratória, os primeiros 15, 20 minutos é que fazem a grande diferença. De repente, numa sequela, você conseguir reanimar essa vítima. Né? Então, pessoal, tá aí o convite, né? O curso é aberto, qualquer um pode participar, a Cruz Vermelha está lá, de braços abertos. Volta e meia ela lança aí nas nossas redes sociais, anunciando que vão acontecer os cursos. Quero até aproveitar o momento e já fazer o convite. A gente está abrindo uma turma agora que deve começar para finalzinho de fevereiro, início de março, uma nova turma de primeiros socorros. Tá. Nós vamos falar agora, Éden, da importância da população fazer parte da Cruz Vermelha. Qual a importância? Acho que em qualquer tipo de movimento, né, a população tem que se integrar. Se não houver essa integração, a coisa acaba não acontecendo. E no movimento da Cruz Vermelha não é diferente. Se a gente não tiver essa integração, a coisa não acontece, porque a gente não recebe nenhum fundo do poder público. Então, a gente sobrevive em função de quê? Dos cursos que a gente oferece e da população que acaba fazendo as doações. Então, a população, na verdade, ela é favorecida, né, com esses treinamentos, esses conhecimentos que a gente faz na comunidade. Em contrapartida, ela acaba dando esse contrapeso, né? Então, esse é o grande diferencial que tem que ter, tem que existir. É uma mão ajudando a outra, sem né? Dúvida, sem dúvida. Eu acho que os cursos também acabam motivando as pessoas. Como a gente falou um pouquinho, né, em off aqui,
Muitas pessoas, às vezes, até que fazem o curso, passam a ter algum interesse por saúde, por pessoas, através do curso, né? Essa chamazinha que está quietinha lá dentro, acende, acaba se né? despertando, né? É verdade. Quando a pessoa acaba se envolvendo com a questão da saúde, acaba se despertando essa área e a pessoa acaba, não, eu vou aí cursar uma faculdade na área de saúde aí, porque realmente desperta esse interesse. Até pela necessidade que a gente sabe, né, que se tem na área de saúde, no nosso dia a dia, acaba isso acontecendo. Sem dúvida. E eu também queria saber, eu tenho uma curiosidade, a Cruz Vermelha, ela atua só aqui em Nova Friburgo ou tem alguma outra forma de atuação? Não. Basicamente, a gente atua no nosso município, mas a gente já fez algumas atuações fora do nosso município. Isso no momento que a gente recebe um convite, vamos colocar assim, ou há uma necessidade, isso chega em forma documentada e aí a gente vai prestar esse auxílio. Recentemente a gente teve que prestar um auxílio em Itaperuna, por questão dessas questões desse momento aí das águas aí. Sim, então, quer dizer, se vocês forem solicitados, na verdade, vocês também dão esse suporte, essa ajuda, Sem né? dúvida. A dificuldade que a gente tem, às vezes, porque a gente não tem um telefone 24 horas de emergência e pelo fato de ser voluntário. Significa que a gente tem uma atividade profissional paralela a essa questão de ser voluntário. Então, às vezes, a gente não consegue, numa situação, naquele momento, atender aquele pedido naquele momento. Mas sempre que possível, solicitado, a gente faz presta esse auxílio. Vou te dar um outro exemplo. Por exemplo, a gente já fez algumas remoções do nosso município para o Rio. É uma coisa agendada, a gente faz uma programação e a gente procura a disponibilidade do nosso voluntário e aí a gente faz essa remoção utilizando a nossa viatura. Então, super interessante, né? Sim, então, o caminho é mais ou menos esse. Certo. E existem aqui em Friburgo, Éden, na nossa região, algumas áreas que precisam de maior atenção, porque já são áreas que sofrem sempre com algumas calamidades? A gente são inúmeras. A gente tem vários bairros aqui que tem essa demanda. Eu vou citar para vocês, por exemplo, o bairro de Córrego Dantas, Conselheiro. São bairros que sofrem muito por essas questões da inundação. Então, essas áreas a gente acaba priorizando com esses treinamentos. Para quê? Para quando acontecer algum fato dessa natureza, a gente tenha pessoas com esse conhecimento lá. Então, a gente acaba priorizando essas áreas. Então, a gente já foi nessas áreas a gente tem equipes treinadas para poder atender a essa necessidade naquele momento. Que possa que aconteça esse fato e a equipe principal não consiga ter acesso naquele momento naquela área. Então, a gente tem um núcleo lá que já pode dar esse primeiro atendimento. Até porque podem estar acontecendo situações em várias localidades ao mesmo tempo, né? Esse é o grande propósito nosso, é ter vários núcleos nesses bairros que teoricamente são vulneráveis para a gente poder já ter um atendimento emergencial imediato. Como é que é importante, né, esse trabalho que precisa ser feito. A gente está aqui hoje trazendo essa instituição, falando sobre isso para você, para dizer sobre a necessidade. Todos nós estamos sujeitos a passar por várias situações. Sem dúvida, né? Quantos bairros nós temos em Friburgo? Vários que necessitam de apoio em cada lugar, como ele falou aqui. Então, se a gente consegue montar essas equipes, o trabalho pode fluir de forma melhor, né, Éden? Com certeza. Eu queria, Éden, que você fizesse aí um apelo, né, para a nossa população, para participar dos cursos, para se tornar um voluntário, para que a gente possa aumentar, né, essa corrente, essa rede, né, aqui no município, para que a gente possa cada vez mais estar levando informação, levando prevenção, orientação para as pessoas. O convite ele é aberto para toda a comunidade. A gente tem uma secretária que está todas as quintas, a partir das 13 horas, lá para fazer esse atendimento. A gente está aberto lá para que as pessoas possam realmente utilizar essa ferramenta e esses conhecimentos que a gente está se propondo a passar. E assim, a comunidade, ela também, quando a gente fazer
os chamados para que seja feito doações, as pessoas realmente abracem a ideia. Nesse aspecto, realmente, a nossa comunidade ela é bem solidária. Quando a gente faz os apelos, as coisas acabam acontecendo com muita rapidez. Mas assim, que as pessoas vão para lá para se qualificarem. A pessoa necessariamente não precisa atuar nessas áreas, mas que possam ter o conhecimento, porque não sabem em qual momento poderá ser utilizado. Então é importante que a gente tenha os conhecimentos, né? Para poder, se houver essa necessidade, a gente poder atuar. E toda ajuda é sempre muito bem-vinda, né? Lá a gente diz o seguinte, tem pessoas que são voluntárias, mas não conseguem atuar diretamente na área quente ou numa área de acidente, que às vezes a pessoa não consegue conviver com isso. Mas a gente não tem só essa área, a gente precisa tem uma gama de situações que há essa necessidade. Na hora de fazer uma arrecadação, a gente precisa de pessoas para fazer essa separação, enfim. A pessoa querendo ser voluntária, com certeza ela vai ter uma função na nossa Cruz Vermelha brasileira. Éden, eu quero te agradecer imensamente a tua presença, as informações que você trouxe para a gente e dizer que a porta está sempre aberta. Se você quiser voltar, trazer dados para a gente, o que está acontecendo, nosso programa está aberto para você, tá? Eu, em nome da instituição Cruz Vermelha, que agradeço o convite. E assim, a Cruz Vermelha, ela está à disposição para que, se houver alguma necessidade, a gente está à disposição lá para poder... A verdade a gente tem que trabalhar em comum acordo, né? Então, como você me deixou as portas abertas aqui, lá também estará sempre, as portas estarão abertas para vocês lá. E assim, havendo alguma necessidade, a gente vai tentar... da melhor maneira possível, atender a essa necessidade, não só para vocês, para a comunidade friburguense. Ok, obrigada. O programa Muito Mais Saúde chegou ao final. Nós agradecemos a sua companhia e convidamos que esteja conosco no próximo programa. Até lá. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Tá comendo um alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma, não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o CEREC, nós conseguimos em 1 hora de atendimento restaurar o seu dente. Confiança, credibilidade. Na Farmácia Santo Eduardo você encontra medicamentos, perfumaria, linha infantil, extensa linha de leites em pó, dermocosméticos, completa linha para diabéticos. Contamos com 3 farmacêuticos em tempo integral. Entrega em toda a região, de segunda a sexta. Farmácia Santo Eduardo, a farmácia de confiança do seu médico. Diabetes e cardiologia. Quando você precisa de uma consulta médica ou de exames, o que você espera? Você espera um bom profissional, bom atendimento, rapidez na entrega dos seus exames?
Isso e muito mais você vai ver agora no programa De Olho na Diabetes. Olá, pessoal. Está começando agora o programa De Olho na Diabetes. Eu sou Márcia de Jesus e o Ronaldo Pereira está aqui com a gente com uma surpresinha para você. É isso mesmo, pessoal. Nesse ano em que a Decebras está completando 2 anos, nós vamos fazer uma promoção para você que está nos assistindo aí. Você quer concorrer a um glicosímetro, quer dizer, um aparelho que mede a glicemia? Então é só mandar uma mensagem aí para o telefone 22 98101 9149, 98101 9149, dizendo: eu assisto o programa De Olho na Diabetes. Passa um zap para a gente, esse telefone é o do zap, e nós no mês de maio, vamos estar lá no finalzinho do mês de maio, fazendo um sorteio para esse grande felizardo que vai ter a oportunidade de ganhar esse glicosímetro, né, para medir as suas glicemias. Márcia, é isso daí. Ronaldo, acho que vai bombar esse zap aí, hein? Porque quem não quer ganhar um presente, né? Todo mundo gosta. É uma grande oportunidade. Bom, gente, hoje a gente está recebendo aqui um convidado muito especial. Nós estamos recebendo o Dr. João Pinho. Ele é cardiologista e ecocardiografia. Também é uma das funções do Dr. João. Ele gosta muito de ser chamado de Dr. Pinho, não é isso, doutor? Trabalho. Então, sinta-se muito bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor João. É um prazer estar aqui com vocês. E acho que a gente tem bastante coisa para trazer aí para o nosso público. O diabetes na cardiologia é um tema muito importante, né? Junto com a hipertensão arterial, o diabetes é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares e para as doenças cerebrovasculares. Então, a gente está falando do infarto do miocárdio, nós estamos falando da insuficiência cardíaca, dos derrames, das tromboses cerebrais, né? Todas doenças que têm um impacto tanto na sobrevida dos pacientes como na qualidade de vida dos pacientes, levando muitas vezes a restrições, a perdas funcionais. Então, esse é um tema extremamente importante. Quando a gente fala do diabetes, a gente tem 2 aspectos, 2 vertentes. Uma é o diabetes tipo 1, né? Aquele diabetes infanto-juvenil, que ele decorre da falta de produção de insulina. Sim. E nos adultos, né, nos obesos, né, é muito comum o diabetes tipo 2. Existe um ditado popular muito conhecido que fala que o peixe morre pela boca e o ser humano também. Então, a saúde cardiovascular, ela é extremamente dependente daquilo que o paciente ingere, né? Então, no caso do diabetes, o que acontece? O excesso de ingesta dos açúcares, que a gente chama de simples, o pessoal que trabalha nas academias, eles estão muito bem afeitos a essa situação. Então, é o arroz branco, é a batata inglesa, são os açúcares, os doces, os pães, né? Então, quando você faz um consumo excessivo desses alimentos, a glicose no seu sangue sobe rapidamente. E com isso, o pâncreas é estimulado a produzir uma quantidade grande de insulina. A insulina, então, ela pega esse açúcar e joga para dentro das células. E esse açúcar é transformado, ele é armazenado sob a forma de gordura. Num próximo ciclo, né, quando houver novos picos de glicose no sangue, o pâncreas precisa secretar uma quantidade maior de insulina, porque começa a acontecer um fenômeno chamado de resistência periférica à insulina. E aí se forma mais gordura, e isso vira um círculo vicioso, até o momento em que o sangue, a semelhança de um cavalo que é muito chicoteado, o pâncreas não consegue mais produzir a quantidade de insulina necessária. E, nesse momento, o paciente já está com um quadro de diabetes tipo 2. Então é para se pensar, né? A boca
tem tudo a ver, né? Às vezes... O pessoal que está muito ligado em academia, eles sabem que para perder peso, eles têm que consumir os açúcares complexos, que geralmente são os tubérculos. É a batata doce, o inhame, né? E eles fazem um consumo baixo dos carboidratos simples, né? Quando você consome um carboidrato complexo, ocorre o contrário, porque você fica com a sua taxa glicêmica estável. Então, com isso, não existe pico de insulina e não existe passagem da glicose para ser armazenado sob a forma de gordura. Então, com isso, o organismo começa a consumir a gordura para produzir energia. Então, não tem muito mistério. Para você emagrecer, você tem que aumentar a sua atividade física, e o homem está cada vez mais sedentário, porque antigamente a própria atividade diária, ele caminhava mais, ele fazia mais força, e atualmente não. O homem é cada vez mais sedentário, vê televisão, não é? E junto a isso você fazer uma ingesta dos carboidratos chamados complexos. Então essa é a fórmula para você, por exemplo, tratar bem um diabetes, para você conseguir uma redução de peso, todos esses fatores que têm um impacto muito grande na redução dos problemas cardiovasculares, né? Então, com isso, você consegue prevenir hipertensão, você consegue reduzir a taxa de infarto e, com isso, você tem uma saúde melhor. Doutor, na verdade, nós estamos, eu uso sempre uma frase, nós estamos descascando menos e desembalando mais, né? Então, a gente come muito mais produto. Esse é outro aspecto muito industrializado, importante, né? O industrializado é muito carregado de açúcares e carboidratos, né? Exatamente, e conservantes. Né? Então, o que a gente fala é o seguinte, a comida boa é a comida de verdade. Isso aí. Né? Então, toda vez que você tem que rasgar uma embalagem para se alimentar, aquilo não é um bom produto. É verdade. E hoje está muito comum, né, as pessoas fazerem essa alimentação mais simples e fácil, mas que causam complicações seríssimas à saúde, que no caso aí é uma doença crônica como a diabetes. Né? Um exemplo claro, quer dizer, os fast foods, né, eles são péssimos do ponto de vista educacional e também do ponto de vista da alimentação, né? Então, as crianças se habituam a comer o açúcar. Ainda tem um outro aspecto. Quando você come carboidratos simples em excesso, a glicose sobe rápido, a insulina vem, a taxa glicêmica cai rápido. Então, isso significa o seguinte, você sente fome mais cedo. Acaba então, um ciclo, né? Um ciclo vicioso. Quanto mais açúcar você come, mais fome você tem. Entendeu? Então, você, para quebrar esse ciclo, precisa ter uma mudança radical mesmo da forma de se alimentar. E é engraçado que a gente falando nessa situação da alimentação, realmente ela é viciante, porque a pessoa dificilmente ela consegue controlar esse estímulo, né? Ela acaba assistindo mais assim aquilo que é propagado, né? Vamos dizer, a alimentação mais simples, mais fácil, mas que tem uma carga glicêmica muito alta. O Roberto Carlos tinha uma música que ele falava que tudo que é bom é imoral, é ilegal ou engorda, né? O que não deixa de ser uma verdade. Estamos aí na... Porque realmente o doce é muito agradável. Sim, o paladar é bom. A criança, por exemplo, quando descobre o paladar do doce... chocolate, existe uma liberação de neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, e com isso você tem uma sensação de satisfação, de felicidade. Então é muito complicado você quebrar esses paradigmas e induzir uma alimentação correta. E também é interessante que as pessoas pensam que entram na diabetes, elas pensam que simplesmente a medicação vai controlar a glicemia, né? Não. E não acontece. Não adianta se não fizer exercício físico, se não tiver se não mudar o hábito alimentar. Né? Não é? Só a medicação não faz milagre, exatamente, né, doutor? Agora, a gente queria entrar um pouco no assunto, né, da questão do espaço que se tem lá na Alfamed. E nós temos um vídeo que é apresentado ali. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho
sobre esse material para a gente poder falar sobre o trabalho que é executado na Alfamed. Se a gente puder ter aí já o vídeo falando exatamente para a gente poder comentar um pouquinho sobre esse assunto. A Alfamed, ela é uma clínica situada no centro de Nova Friburgo, né? E ela é centrada, o foco dela principal é a cardiologia. Mas como vocês viram, pelo que eu falei, né, da alimentação, do exercício, então o tratamento das doenças cardiovasculares ele tem que ter um enfoque holístico. Né? Então, ela é uma clínica que se destina ao cuidado integral do paciente. Nós vemos ali aparelhos de última geração. A gente viu o eco, viu a esteira, não é, do teste ergométrico. Então, a gente tem uma vertente de atendimento. Esse atendimento é multiprofissional. Espaço novinho, né? Muito, muito bom, funcional, agradável. E a gente tem médicos de várias especialidades, não só cardiologistas. Nós temos endocrinologistas, neurologistas, outras áreas de atividade, como, por exemplo, a fonoaudiologia, a nutricionista. Então, com isso, a gente consegue dar um tratamento integral ao paciente e no mesmo espaço. Não é? O foco é a cardiologia, mas tem clínicos e na parte diagnóstica, a gente tem uma gama muito grande. Né, porque nós temos o ecocardiograma, o ultrassom, a ultrassonografia, os testes de esteira, o teste ergométrico, o mapa, o Holter. Então, com isso, a gente consegue dar um atendimento bem integral ao paciente. E alguns exames também na área da neurologia. A gente tem, por exemplo, a eletroneuromiografia, o eletroencefalograma. É bem completo. Nós realizamos também a audiometria, né? Então, um atendimento bem completo, tudo no mesmo espaço. Então, pessoal, você que aí está nos ouvindo, né? Você está nos assistindo, vocês têm a oportunidade de conhecer esse espaço, um espaço bem equipado, né, Márcia, com pessoas habilitadas, realmente credenciadas, especializadas. Eu acho que é importante as pessoas conhecerem um pouquinho, você que ainda não conhece, ter a oportunidade de ir lá conhecer esse espaço. E é interessante que o doutor citou aqui várias especialidades que estão ligadas à diabetes, diretamente, né, doutor? Né? Endocrinologia, nutrição. A gente tem, por exemplo, ginecologia, ortopedia, neurologia. Então, o paciente realmente ele pode ter toda uma gama de atendimento, né, de várias necessidades que ele possa ter. E quando você consegue concentrar num espaço só, você consegue ter uma integração muito maior. Isso aí. Do que se ele buscar o atendimento em vários lugares. Até porque o prontuário dele está ali, né, doutor? Exatamente. Com todos os atendimentos. E o contato é muito fácil, está tudo muito próximo, né? Bacana, né? É muito fica bom. um atendimento muito legal. Doutor, a gente vai deixar aqui o último minutinho para o senhor dar um último recado aí para o nosso público. E eu queria lançar uma perguntinha aqui rápida. Então, lance. Hipertensão e diabetes andam juntas? Isso é mito ou verdade? Totalmente juntas, né? São os dois principais fatores de risco de doença cardiovascular. Né? Então, é muito importante o controle dos fatores. Você consegue cuidar melhor quando você tem uma atitude preventiva e não apenas uma atitude curativa. Quando você pega, às vezes, a doença avançada, você só consegue paliar, você só consegue aliviar um pouco o sofrimento do paciente. Mas quando você atua na prevenção, você consegue evitar doenças e promover saúde. Doutor, muito obrigada pela sua presença. As portas estão sempre abertas. Volte mais vezes, porque a gente tem muita coisa para falar, né? Perfeito. E já está feito o convite, tá bom? Então tá bom, já está aceito. Obrigada. Tá bom? O programa De Olho na Diabetes está terminando. Eu sei que você tem muita coisa aí que queria saber a mais. Nós vamos trazer novamente o doutor Pinho aqui, que vai trazer bastante informação para a gente. Obrigada pela sua companhia. O programa De Olho na Diabetes é o programa que se preocupa com o diabético. Tchau, tchau. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.